A reforma da Previdência do governo Lula, aquela que tirou 11% do trabalhador, você vê, os países mais democráticos, evoluídos, econômica, social, culturalmente, da Europa, são parlamentaristas. Houve um silêncio lamentável, indesculpável da instituição a que eu pertenço há tantos anos. Antes de começar a minha entrevista, eu já quero pedir a você para que você faça a sua inscrição, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, dê as suas opiniões nas mídias sociais. Participe, o programa Opinião precisa da sua opinião e hoje eu converso com ele, que é meu amigo particular, foi candidato ao Senado da República aqui no estado do Mato Grosso nas últimas eleições, é membro da Academia Mato Grossense de Letras. Sebastião Carlos, seja bem-vindo ao Opinião TV. Meu caro Haroldo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, já sou um admirador seu dos canais de TV, admirador do seu pai, um excelente deputado estadual e de forma que eu me sinto em casa estando aqui nesta tarde. Sem dúvida alguma, eu sempre fico muito feliz em conversar com você porque é de uma sabedoria, de um conhecimento, de um preparo que eu sempre achei fundamental, principalmente para se lidar com a coisa pública, com a política, né? E eu queria saber de você o seguinte, quase um ano de eleição, agora em outubro, né? Como é que foi essa experiência? Porque você foi inclusive acusado lá naquela época da eleição de ser laranja, aquela história toda. Como é que ficou aquilo? O que você traz de lá para cá? Olha, primeiro, nós, de certa forma, somos vitoriosos naquilo que nos propusemos, né? A representação, a ação judicial de investigação eleitoral, ela teve uma finalidade muito precípua, aliás, duas finalidades. A primeira questão especificamente de lisura do pleito, do ponto de vista democrático, de igualdade de todos perante uma disputa é difícil, né? E no momento em que se discute o fortalecimento da democracia, não apenas pelo pleito em si, que todo pleito é uma afirmativa do processo democrático, mas pelas circunstâncias que o país está vivendo. Você tinha 30 segundos de televisão. Bom, e aí nós entramos com essa ação, todos sabem o resultado, né? Foi unanimidade a receptividade às nossas colocações naquele processo, né? E agora estamos aguardando o desdobramento. Com relação à participação no processo eleitoral, foi uma situação extremamente antidemocrática, né? Porque você não tem a mesma oportunidade que os outros, seja em termos financeiros, seja em termos econômicos, seja em termos de tempo eleitoral. Pelo menos nós poderíamos ter uma discussão mais ampla sobre esses aspectos, né? O outro aspecto daquela ação a que nós nos referimos foi um aspecto ético. Qualquer cidadão tem a obrigação de defender uma postura ética, pública, né, independente de partido, de tendências ideológicas, e nesse sentido eu me sinto orgulhoso de ter sido o único a ter proposto. Eram 10 outros candidatos. No mínimo deveria ter uma manifestação de solidariedade. Esse processo de cassação da Selma, que teve em sua gênese a sua atuação, sem dúvida alguma, né? Hoje nós observamos, por exemplo, com relação à Grampolândia, uma OAB bastante efusiva, bastante animada, querendo participar, aquela coisa toda. Mas à época, quando você entrou com esse pedido de cassação, com essa história toda, a OAB não teve o mesmo comportamento. Em absoluto. É lamentável isso. Ou eu estou enganado? Não, eu sou apenas telespectador disso. Não, você está perfeitamente. Eu, no dia seguinte em que entrei com a ação no Tribunal Regional Eleitoral, procurei a OAB. E eu fiz como advogado, e eu fiz como observador e participante da cena política, e fiz como cidadão. Sim. Né? E queria, naturalmente, que a OAB não estivesse do meu lado. Eu não defendi causa própria, já sabia que o processo eleitoral, para mim, já estava praticamente no final. Não defendi causa própria. Defendi um princípio democrático e ético. E, portanto, eu recorri à instituição a que eu pertenço há mais de 30 anos.
né? E que esperava que a OAB acompanhasse esse processo e tivesse realmente uma participação maior, aquilo que em direito nós chamamos amico curiae, né? Houve uma certa omissão da OAB nesse processo específico ou não? No meu entender, uma certa não, total omissão. Total omissão da OAB. Apenas receberam o processo, o pedido de acompanhamento e ele morreu aí. Nunca houve uma manifestação da OAB ainda e dizendo, não, nós estamos neutros, não. Simplesmente calou. E eu agora vi, como você muito bem sublinhou, uma manifestação efusiva, né, contra isso, contra aquilo, como se o meu caso não fosse um caso de defesa da democracia, defesa da ética, eu volto a sublinhar, e que não me pertence. A ação não me pertencia à sociedade mais o interesse maior da ilustrada. sociedade, até porque, de certa forma não, foi considerado um crime de caixa 2, a questão da Selma Arruda. Unânime a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Só por essa decisão unânime eu já me dava por satisfeito como cidadão e como o responsável por ter deflagrado esse processo. Pois é, mas isso acontece em abril, salvo engano, maio, salvo engano, acontece essa cassação da Selma. E agora me parece, ninguém fala mais nisso. Me perguntam nas ruas, ei professor, e agora vai ter nova eleição? Não vai ter nova eleição? A Selma está lá ainda, continuando como senadora e vai acabar em pizza isso também? É verdade que seja dita que o Tribunal Regional Eleitoral aqui atuou com precisão. A Justiça Eleitoral... Tá, mas e agora? Tudo bem, o Tribunal Regional Eleitoral fez a parte dele. Agora, né? Naturalmente, ela cabe recurso, como todo processo judiciário do Brasil, tem os recursos, né? Quer dizer, nós temos aqui 4 instâncias, né? Pois é, e vai puxar isso até quando puder. Aí é que está. Veja bem, o último caso que aconteceu agora, foi há 8 anos atrás, levou exatamente 8 anos para ser julgado. Quando foi julgado e cassando o mandato, assim mesmo, houve a reversão. Você fala no caso da famosa ata aí do Zé Medeiros. Exato. Quer dizer, então já foge ao nosso contexto. Daí é que está... Porque a partir de um momento em que você luta por princípios, em que você coloca como base uma defesa muito mais ampla, que vai além do seu interesse pessoal, aí passa as instituições a se interessarem, certo? Quer dizer, quando eu fui atrás da OAB, fui para que se transformasse numa questão institucional. Era uma posição que não ia beneficiar Sebastião Carlos. Mas a sociedade. A sociedade como um todo. Até como serviço de um alerta para o futuro. Peraí, não se pode fazer isso. Quer dizer, mas não. Houve um silêncio lamentável, indesculpável da instituição a que eu pertenço há tantos anos. De forma que eu acredito que as instituições, não apenas a OAB, mas de um modo geral, deveriam ter uma participação agora para assegurar a celeridade. A Justiça Eleitoral, quando criada na década de 30, ela teve uma especificidade, ou seja, atuar especificamente nesses casos da eleição. Ora, o que adianta você, como já aconteceu outras vezes aqui em Mato Grosso, ter uma decisão de um mandato que dure 4 anos, por exemplo, e julgar depois do mandato, como já aconteceu. Pois é. E nesse caso 8 anos. Mas agora o mais recente levou exatamente 7 anos e meses para... Porque o que fica na minha cabeça, eu acho certamente fica na cabeça de um monte de gente, é o seguinte, né? Peraí, você elege senador da República, se elege como deputado federal que seja, aí ele fica 4 anos ali tem verba indenizatória, ali tem assessores, ali tem projetos que ele votou, e aí ao final do mandato chega a conclusão que ele não teria direito, tinha que ser cassado lá no começo, e tudo isso que ele fez fica como? Exato. Esse é um dos grandes problemas da democracia brasileira. Veja bem, a reforma da Previdência do Lula, do governo Lula, aquela que tirou 11% do trabalhador, todo mundo sabe que houve aí o mensalão e conseguiu aprovar dessa maneira. Sim. Ora, o mensalão foi um crime já condenado pelo STF, morosamente, mas condenado. No entanto, ainda continua valendo aquela reforma que tira do funcionário público, do servidor de modo geral, os 11%. Sim. Só para citar um exemplo entre dezenas de outros que nós poderíamos citar. Quer dizer, essa é uma questão grave. Você toca numa questão central do processo legislativo, que é esse. Como é que eu estou aqui irregularmente e amanhã assino um documento para você que eu não poderia assinar e amanhã depois vem a anulação
da minha assinatura, mas o documento continua valendo. É uma coisa realmente difícil de você entender. Quem será o meu amigo Sebastião Carlos em 2022 politicamente? Olha, politicamente eu me mantenho na mesma linha há 30, 40 anos. Eleitoralmente Eleitoralmente? Acho que a pergunta poderia ter sido colocada de uma outra forma. Não politicamente, porque politicamente subentende-se uma construção de princípios e valores que norteiam. Perfeito. Né? Perfeito. Exatamente. Então, eleitoralmente. Né? Então, veja bem, eu estava num partido em que, sem menosprezar os demais... Qual que era o próximo? A Rede. Rede. Em que havia uma perspectiva eleitoral, mas também havia uma postura, certo? Das pessoas que lá estavam. Essa postura eu acredito que não perdeu. Mas eleitoral, houve um derretimento, como se fosse um sorvete no solo, no céu de Cuiabá, nesse céu com um sol terrível. Cuiabrasa. Derreteu. A Marina Silva vinha mantendo aí um arcabouço de votos de 23 milhões de votos, né? Teve uma votação esplendorosa e de repente tem menos de 1 milhão de votos. Como é que se explica isso? De uma parte é bem verdade, graças à polarização que houve. E toda polarização numa democracia que se constrói, como o caso nosso, é altamente prejudicial. Certo? E essa polarização, naturalmente, prejudicou bastante em decorrência a nós outros. Mas, Haroldo, fazer uma campanha sem recurso financeiro, num estado periférico, em que o poder econômico prevalece. Você sabe que nos lugares periféricos, como por exemplo uma cidade do interior de Mato Grosso, o poder econômico tem muito mais força do que na capital. Muito mais. Assim é em termos de Brasil. Como é que você vai vencer uma barreira construída ao longo dos anos? Os incentivos fiscais, as renúncias fiscais fizeram fortunas que alimentam esse processo eleitoral. Quer dizer, então você entra num círculo pernicioso, certo? De que se você não tiver dinheiro, você não ganha, e você, quando ganha, você está para beneficiar o grupo que lhe patrocina. O que é lamentável. Olha, 2 executivos com cenários completamente diferentes, absolutamente diferentes, né? Mauro Mendes vivendo uma crise, isso eu digo com relação fiscal, né? Faltando dinheiro para um monte de coisa, diga-se passagem a greve dos professores, né? E Manuel Pinheiro vivendo, segundo ele, né, um equilíbrio das suas contas fiscais, pagando todo mundo em dia e tal. Você acha que o Mauro Mendes está no caminho certo? Olha, é muito difícil uma análise assim, porque veja bem, você tem pessoas que às vezes defendem posicionamentos durante a campanha eleitoral, né? E chega quando é o poder, muda assim de posição, quer dizer, era isso também que o país tem que... Então é difícil você fazer uma análise agora prévia, talvez porque eu tenho passado nos últimos meses escrevendo e certo, muito afastado assim da leitura diária, dos fatos diários que você como um jornalista, um comentarista tem que viver. Eu estou um pouco afastado porque estou ligando com questões mais teóricas. Eu estou agora preocupado, por exemplo, com a formulação de algumas ideias em torno do parlamentarismo, certo? E estou discutindo uma questão também ligada aos novos direitos sociais, quer dizer, então... Você acha que o parlamentarismo é o melhor sistema? Eu continuo entrando, certo? Nesse princípio de que o parlamento... Eu sou um dos fundadores do PSDB, aqui em Mato Grosso. O Luiz Soares, e mais aí o Renan e o Alfredo Menezes, enfim, fundamos o PSDB quando era numa sala menor do que essa, já estava superlotado, certo? E um dos princípios pelos quais entrei no PSDB foi o parlamentarismo, que fazia parte do estatuto. Infelizmente o senhor Fernando Henrique, que é uma pessoa que a gente admira como intelectual, traiu o princípio, né? Porque ele preferiu fazer a reeleição do que a questão do parlamentarismo, que ele poderia ter lutado, ao invés de lutar... Que era um princípio basilar. Ao invés de lutar pela reeleição, ele podia, pelo princípio da reeleição, pelo instituto da reeleição, que tem que ser revisto isso nessas atuais circunstâncias, e eu sempre combati
a reeleição como ela é feita, como continuou sendo feita, né, ele devia ter lutado pelo parlamentarismo. Você vê, os países mais democráticos, evoluídos, econômica, social, culturalmente, da Europa, são parlamentaristas. Sem dúvida, é isso mesmo. Na Europa, qual o país presidencialista? O único grande país presidencialista no mundo é os Estados Unidos, sim, mas há um jogo de equipolência de poderes em que o Congresso tem uma força muito grande a ponto de um grupo de deputados paralisarem a realização dos atos do governo. Isso aconteceu com Obama, aconteceu com o presidente Bush e agora aconteceu também com o Trump. Quer dizer, então a força do parlamento é extremamente importante. Você vê, todos os países da América Latina são presidencialistas, são os países que resultaram em ditaduras. Sim, exatamente. Olha, eu conversei hoje aqui com o Sebastião Carlos. Muito obrigado, Sebastião, por sua participação aqui. Eu tenho certeza que os nossos internautas gostaram muito e vão ter aproveitado muita informação que você nos trouxe hoje aqui. Eu que agradeço, Haroldo, mais uma vez a oportunidade de aqui estar. Espero poder voltar, claro, até para conversar sobre outros assuntos. Vamos falar outras coisas. Tão prementes como a cultura, claro, alguma questão doutrinária, filosófica, embora seja muito da nossa praia, falar sobre a questão política. Eu agradeço muito e felicidade a todos. Obrigado. Tá? Mais uma vez, um abraço. Obrigado. Fique então aí com a programação total do nosso site, que tem várias notícias na área de cultura, de entretenimento, de serviços, né? E não se esqueçam, participe das nossas redes sociais, no Instagram, assista os nossos vídeos, participe, compartilhe, né? E faça sua inscrição no YouTube. E até o próximo Opinião TV.